livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 1. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida, me dá graça suficiente para conversar com os meus irmãos e ser boca do Senhor na vida de todos eles nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos ver a versão que eu estou usando aqui, revisada e corrigida. Disseram os filhos dos profetas ao profeta Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu, o profeta: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Olha que coisa. Eu acho interessante pensarmos com a luz desse texto sobre a nossa vida, porque a Bíblia diz da seguinte maneira: disseram os filhos dos profetas. Quer dizer, os pais desses rapazes eram profetas. Os pais desses moços, desses homens, eram profetas. E é a primeira parte da conversa que eu quero ter com você está em cima exatamente disso. Os filhos dos profetas disseram ao profeta. Nesse versículo primeiro, nessa primeira parte do versículo, tem muita coisa para nós conversarmos. Primeiro que fala de filho e fala de pai. Ou pais. E fala que os filhos estavam na presença de Deus. Mas fala que os pais também eram da presença de Deus, estavam na presença de Deus. Começa por aí uma conversa importante para nós na manhã de hoje. Para você pai, para você mãe, para você que está conosco aí, para você que é um jovem como eu estou aqui, diante de 4 jovens, todos eles solteiros, graças a Deus, por enquanto, estudando, aprendendo, aperfeiçoando, melhorando a vida economicamente, financeiramente falando, espiritualmente, ministerialmente, para ali na frente poder pensar, poder estar trabalhando uma vida conjugal, familiar e assim por diante, exceto o pastor Jonathan, que namora, mas ainda não é casado, ainda não tem uma família constituída. Olha, o domingo para nós nós celebramos como sendo o dia da família, o dia do Senhor, mas o culto da família. Os filhos dos profetas, qual é a ênfase que nós estamos dando em nossa casa, em nossa família? Qual é a ênfase que nós estamos dando para o nosso dia a dia no tocante à nossa vida com Deus? A Bíblia diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Daquilo que o coração tem abundância é o que ele fala, o que a boca fala. Então, em primeiro lugar, é válido, eu penso e proponho essa reflexão,
de nós pensarmos do que é que nós estamos nos enchendo. O que é que tem sido a nossa alimentação diária? E não digo apenas a alimentação para atender a necessidade física e biológica do nosso organismo, mas a alimentação intelectual, espiritual, principalmente nesses dias onde a pressão psicológica ela é absurda, onde temos que tomar cuidado com aquilo que vemos na TV e tomar cuidado até mesmo com o canal de TV que vemos, tomar cuidado com os sites que acessamos, tomar cuidado com matérias que fazemos a leitura, vídeos que assistimos e assim por diante. Estamos num tempo onde a pressão ela é absurda. Então vem essa pergunta. Do que é que nós temos nos alimentado? Porque daquilo que nós nos alimentarmos, nós estaremos alimentando também os nossos filhos. Daquilo que nós estivermos nos enchendo, consequentemente, os nossos filhos e aqueles que estiverem à nossa volta estarão também preenchidos. É algo meio que natural de se acontecer. Cada um come, se alimenta daquilo que quer. Sim, é verdade. Mas não sou eu quem defino esse pensamento, mas diz-se que a pessoa, o indivíduo, o ser, ele é o resultado da média das 5 pessoas que estão à volta dele. Então, com aqueles aos quais em que a pessoa mais convive, o indivíduo vai se tornar uma média, um produto final, a média daqueles que estão à sua volta. O poder da influência. E nós conversamos, já falamos sobre o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta em roda de escarnecedores, não se detém em caminho de pecadores. Antes a sua lei está na lei do Senhor, antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não murcha, dá o seu fruto no tempo certo. Assim será abençoado e próspero aquele que se atenta ao que há à sua volta, aqueles que estão à sua volta, mas se atenta também na reflexão da palavra de Deus. Então, primeiro ponto que eu quero propor para nós pensarmos: pai, o que é que você está assistindo na sua casa? O que é que você está ouvindo na sua casa? Mãe, qual tem sido o seu entretenimento? Qual tem sido o seu entretenimento? Qual tem sido o entretenimento da família? Qual tem sido a prioridade da família? Quando nós falamos de prioridade, nós não podemos ignorar o texto de Mateus 6,33, que diz: buscar em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar, prioridade. Deus está mostrando, Deus está ensinando, Deus está conduzindo a pessoa a entender o que deve ser prioridade numa casa. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas vos acrescentará. Quer dizer, quando há prioridade naquilo que é certo, que é bom, que é positivo, que é correto, todas as demais coisas elas começam a se encaixar na vida de uma pessoa. Eu cresci ouvindo minha mãe falar: tem que ter uma religião.
tem que ter uma religião, tem que ir para a igreja. Hoje eu consigo entender que ter uma religião, na verdade, é importante, mas muito mais importante é você ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas a minha mãe sempre, eu cresci ouvindo minha mãe dizer isso aí. Você ter a sua religião significa você estar procurando seguir um caminho que seja um caminho norteado por um conjunto de regras que vão ajudar no convívio para ter uma vida bacana. Agora, eu cresci dentro de um ambiente religioso, dentro de um ambiente de fé. Aos 25 anos de idade, eu me entreguei a Jesus Cristo, eu aceitei o plano de salvação de Deus para a minha vida através do sacrifício de Jesus. Mas o contexto religioso ajudou e muito. Então, primeiro ponto para nós conversarmos, qual é o contexto religioso, o contexto de fé que a sua família está inserida hoje? Hoje. Qual é o contexto? Ainda ontem a Rafaela pregou e ela dizia que cresceu vendo a mãe cantar. A mãe escreveu no comentário que o avô, a avó, que são líderes religiosos, estavam felizes em ouvir, até disseram que ela cantou bem. Avô e avó vai falar que cantou bem, é claro. Mas ela cantou bem. Contexto religioso, um contexto de fé. Isso nós temos condição de produzir dentro da nossa casa. E eu sei que não é fácil, principalmente nos dias de hoje, com essa facilidade que tem, até as crianças têm um telefone celular na mão. Não é fácil. São os jogos, são os entretenimentos, são os sites, são as séries, são as plataformas de filmes, como Netflix, por exemplo, seriados e assim por diante. Eu sei que não é fácil. São os grupos de WhatsApp, que são inúmeros, e todos eles são importantes. Eu sei, não é fácil. É uma luta, é um combate. Agora, se você não lutar pela sua família, se você não lutar pela vida em Cristo da sua família, você vai querer que quem lute por você e pela sua família? Seu vizinho, sua vizinha? Às vezes é assim que acontece. A própria pessoa não está lutando pela própria casa, pela própria família, mas quer que alguém lute, quer que alguém faça alguma coisa. Os filhos dos profetas disseram ao profeta. Então, os filhos dos profetas estavam próximos do profeta. Você tem aproximado seus filhos de quem? Esses filhos dos profetas, eles estavam próximos ao profeta. Você tem aproximado e se aproximado de quem? Qual é a sua referência? Quem é que você tem referendado? Quem é que você apresenta para o seu filho, para a sua filha, para o seu familiar, dizendo: olha, acompanhe esse aqui, veja aquele ali, olha, é assim, é assado, é cozido, é frito, essa é uma pessoa bacana para seguir. Quem é que tem sido recomendado por você, ao seu familiar? Tudo isso vai contribuir na formação da pessoa. Falava com o pastor Carlos, falava com o William há poucos dias. Conversávamos sobre a importância do planejamento, principalmente na vida deles que são jovens. Eu estou aqui cercado de jovens, graças a Deus pela vida desses jovens que estão aqui, perto de um pregador da palavra. Levantaram cedo, podiam estar dormindo até agora, escolheram sair cedo da cama e vir para cá. Pastor Carlos
Chegou atrasado, mas chegou. E eu conversava com eles. Falava da importância de hoje, o jovem que tem o seu trabalho, que tem os seus estudos encaminhados, se organizar de uma maneira a ter a sua casa própria. Estava incentivando, estava botando na cabeça do William a semente da casa própria. Você tem estado cercado por quais tipos de influência? Você está colocando seus filhos, sua família, perto de quem? É você. Por mais que nós tentemos jogar para alguém a responsabilidade é sua, é minha, é nossa. Somos nós que vamos construir um ambiente de fé à nossa volta. Somos nós que vamos construir o pensamento da vitória. Porque veja bem, olha como uma coisa puxa a outra coisa. Nós estamos falando dos filhos dos profetas. Mas os filhos dos profetas disseram para quem? Para o profeta Eliseu. Então os filhos dos profetas, quer dizer, eles eram profetas, mas os filhos deles estavam seguindo a mesma linhagem, estavam seguindo o mesmo caminho de fé, o mesmo caminho de pensamento, de ações, de atitudes. Aí os filhos dos profetas disseram para quem? Para o profeta. Eles estavam perto do profeta. O que é que eles disseram para o profeta? O lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Olha a cabeça, olha como que começa a mudar. O lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Olha como que a cabeça da pessoa começa a ser mudada, o pensamento transformando pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que o pessoal cresça. A vontade de Deus é que a sua família cresça. A vontade de Deus é que a sua família avance. A vontade de Deus é que a sua família se estabeleça. A vontade de Deus é que a sua família seja próspera, seja abençoada. Mas para que isso tudo aconteça, você precisa entender muito bem qual é o seu papel dentro do processo. Pastor Jonathan falou de não perder tempo. Nós fazemos uso do tempo para aquilo que Deus nos chamou. E Deus tem nos chamado nos dias de hoje para que nós construamos uma geração, trabalhemos por uma geração que seja ainda mais vencedora do que essa geração. Para que nós possamos contribuir com um amanhã, para que o amanhã seja ainda melhor do que hoje. Isso tudo diz respeito a processo, uma coisa após a outra. Os profetas tinham seus filhos, e os seus filhos estavam ligados ao profeta Eliseu. Olha a cabeça deles, ó como vai mudando, ó como vai mudando. O lugar aonde nós estamos é pequeno demais. Nós queremos crescer. Nós queremos avançar. Nós queremos conquistar. Nós queremos ampliar, alargar as tendas. Nós queremos ir além. Eu tenho um trabalho, mas eu não estou satisfeito com o trabalho que eu tenho. Eu quero um trabalho ainda melhor. Eu tenho um salário, mas eu não estou satisfeito com o salário que eu tenho. Eu quero um salário ainda melhor. Eu tenho uma casa, mas eu não estou satisfeito com a casa que eu tenho. Eu quero uma casa ainda melhor. Eu tenho uma vida boa, mas eu quero uma vida ainda melhor. Não estou falando de ostentar, eu estou falando de acreditar que tudo pode ser melhor em Cristo Jesus e não viver acomodado, não se acomodar, não olhar para aquilo que já conquistou, para aquilo que já tem e dizer, já está bom, eu já tenho, eu já cheguei lá, eu estou de boa, sossegado na lagoa. Não, tudo isso acontece quando a referência
espiritual está respeitando as hierarquias estabelecidas por Deus. Não é o rio que tem que ir onde está a árvore, é a árvore que tem que estar plantada perto do rio. Com outras palavras, nós devemos buscar a fonte. Isso aqui é uma fonte. Isso aqui é uma fonte. É uma fonte. Isso que nós estamos vivendo nesses dias é a oportunidade de nos aproximarmos da fonte. Essa semana eu conversei com o Jonas e a Kátia, meu sobrinho e minha sobrinha. Eles me disseram: pastor, estou agradecido por tudo que você tem feito. Todos os dias está trazendo uma palavra de fé ao nosso coração. Ele chorando. Um peão desse tamanho assim, grandão, rosto meio redondo. Eu acho que ele é São Paulino. Não é São Paulino, não é palmeirense, eu não sei não, acho que é São Paulino. Chorando, dizendo: muito obrigado, porque eu estava longe de Jesus, mas através dessas transmissões, eu fui quebrantado por Deus e voltei para Jesus. E aí ele e a Kátia diziam: mas a nossa preocupação não é só conosco. Nós estamos preocupados com a Gabi, que é uma criança, uma adolescente, já está na pré-adolescência, e a Gabi, ela vai crescendo. Nós queremos que a Gabi conheça os caminhos do Senhor. Trilhe nos caminhos do Senhor. Eu achei bacana. Eu achei bonito de ver e de ouvir isso daí. Eu achei algo bacana. A Gabi estava junto, ela olhou e falou: Achei interessante. Porque é uma família que estava vivendo, mas vivendo do jeito que achava melhor viver. Que se encontrou com Jesus. E agora quer avançar em Jesus. E quer que eu fale? Eles vão crescer muito em Cristo Jesus. Mas não é eles, é você. É a luz do texto que nos mostra, os filhos dos profetas disseram: o lugar em que nós estamos habitando é pequeno demais. Cabeça transformada, cabeça pensando que a vida pode ser melhor, cabeça entendendo que dá para alcançar um pouco mais, a cabeça aberta para receber o novo de Deus. É isso daí. Vamos seguir a leitura, verso 2. Eu vou acompanhar aqui com você. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: pode ir. Olha a fala deles: nós precisamos ir cortar árvore junto do rio. Olha a fala do Eliseu: vai, pode ir. Segue a leitura. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os seus servos? Ele podia dizer o quê? Tá bom, Eliseu, você já está falando que nós podemos ir? Então nós vamos, Vânia. Nós vamos e pronto. Mas não. Eles dizem assim: você não quer ir conosco? É bom, é melhor nós termos uma referência espiritual ao nosso lado. Olha, o que eu estou conversando é de uma família com a cabeça que pensa com a cabeça de Deus, com a mente de Cristo. De uma família que não vai fazendo tudo o que acha que deve fazer, sem se preocupar se Deus está no controle ou não, sem se preocupar se Deus está junto ou não. Olha, a cabeça dos meninos, a cabeça deles já estava sendo moldada.
nós vamos cortar lenha, tá bom, nós vamos, mas você não vai junto? Respondeu Eliseu, sim, verso 4, o que diz? Foi com eles e foram junto ao Jordão e começaram a derrubar a árvore. Verso 5. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Ele gritou, ai, meu senhor, era emprestado. Eles estavam cortando a madeira, caiu o ferro do machado na água e logo veio a preocupação. Olha a cabeça de alguém que está sendo instruído. Era emprestado. Responsabilidade com aquilo que era emprestado. Era emprestado. Caiu na água. E agora? Vamos ver qual que é a sequência para nós irmos para o fim da conversa? O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho, jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Veja, quando Eliseu tem mais ou menos a identificação do lugar, o que é que o Eliseu faz? Corta um galho e põe o galho na direção, mais ou menos na direção aonde o ferro está. O que é que acontece com aquele ferro? A Bíblia diz que o ferro flutua. Mas é algo natural ou é algo sobrenatural? O ferro flutuar. É sobrenatural. E é disso que eu estou conversando com você. Que uma família só vive o sobrenatural. Família que quer viver o sobrenatural precisa ter a referência espiritual. Você, pai, tem que ser referência na sua casa. Mãe, você tem que ser uma referência na sua casa. Vocês precisam ter uma referência espiritual aqui na terra. O seu pastor, eu sei que eu estou conversando com pessoas que congregam em outras denominações, tem outros líderes religiosos, e eu quero externar desde já o meu abraço a todos, o nosso respeito e apreço a todos. Você tem que ter o teu pastor como sua referência espiritual. O que o teu pastor falar, o que o teu pastor te orientar, você deve agarrar, você deve acatar. Essa semana tem uma pessoa aqui na nossa igreja que estava indo por um caminho, ia fazer um tipo de negociação, conversou, pastor, eu preciso que o senhor me ajude, conversou, a gente orientou, deu o norte, deu a coordenada, mostrou, olha, os riscos, os perigos, os problemas naquela negociação. A pessoa se orientou, falou, opa, pera lá, deixa eu ver bem se é isso mesmo que eu quero. Aí foi, pensou, colocou a cabeça no travesseiro, foi por um outro caminho, resolveu a questão que estava pendente, o assunto que estava se tornando uma bola de neve. Depois me mandou uma mensagem dizendo, pastor, obrigado. Porque o Senhor abriu meu olho, porque o Senhor me ajudou, porque o Senhor me orientou, o problema está resolvido. Mas por que foi resolvido? Porque a pessoa procurou uma ajuda, mas não apenas porque procurou uma ajuda, porque aceitou ajuda. Há pessoas que procuram ajuda, mas não aceitam ajuda. Há pessoas que pedem opinião, pedem conselho, apenas por educação, para dizer que está pedindo. Está aqui o texto, está aqui o texto. O machado, a cabeça de ferro do machado afundou. Isso mostra que dificuldades, questões, situações adversas podem acontecer a qualquer momento. Eles não foram para aquele lugar prontos, preparados para ter que pegar o machado no fundo da água. Eles foram para aquele lugar para cortar madeira, para ampliar a tenda. Visão de crescimento, visão de que algo melhor pode acontecer na vida. Mas no meio do caminho, o que acontece? O machado afunda. O machado afunda. E quando o machado afunda, eles têm do lado deles, ali próximo a eles,
a referência espiritual que era Eliseu. O Eliseu pega o galho de árvore, coloca mais ou menos na direção onde o machado afundou, lembrando que o galho é madeira e a madeira representa a cruz, lembrando que quem está em Cristo vive o sobrenatural. Apenas era uma figura do sobrenatural em Cristo Jesus que eu e você viveríamos pela fé. O machado sobe. Eles executam o que tinha para executar, voltam para casa com a madeira, com a oportunidade do crescimento. Aqui eu vou fechando a conversa na manhã de hoje. Em nome de Jesus, pense nessa história toda. Pense naquilo que eu fiquei com você quase 20 minutos conversando sobre ter os filhos inseridos no meio religioso, no meio de fé, sobre ensinar aos filhos a importância da fé, sobre as aberturas que você dá dentro da sua casa, para que seu filho possa ir se familiarizando com os nomes, com os personagens bíblicos. Eu louvo a Deus, aos poucos o Luiz está conhecendo os personagens bíblicos. Fala da Eva, do Adão, fala da Eva e do Adão, contando a história da desobediência. Fala do Davi derrubando o gigante filisteu, o gigante de Gate. Fala do Jonas. Ele vai contando as histórias dele, que ele tem aprendido com a Bíblia. Eu fico agradecido a Deus. Eu sei que ainda é pouco, mas para ele já é o início de uma grande trajetória. E no que nós pudermos fazer para que ele cresça inserido nesse meio, vamos nos esforçar e fazer. Eu tenho que cuidar da minha casa. Cada um cuida da sua casa. Mas todos nós juntos, ajudando uns aos outros, para que todos nós possamos crescer juntos em Cristo Jesus. Vai viver o sobrenatural. Aquele que tem a sua referência espiritual. Pense nisso. Que a bênção de Deus se materialize na sua casa. E se você está precisando de algo sobrenatural acontecer na sua vida, eu quero dizer que o fato de você estar nesse momento aí, ouvindo, acompanhando essa reflexão conosco, te dá a legalidade para você reivindicar em Deus essa bênção sobre a sua vida. De alguma forma, você está canalizando aqui, nesse altar, a sua fé, a sua confiança em Deus. Quero finalizar fazendo uma oração. Vou orar em dois viés, por dois caminhos. Primeiro, para que a sua família seja uma família de profeta, seja uma família de Deus, seja uma família que serve a Deus, seja uma família que sai de casa e vai para a igreja. Um vai para o altar tocar, cantar, outro vai com a roupa do diaconato trabalhar, o outro da sua casa vai para a sala de aula, dar aula para as crianças, o outro vai para a sala de intercessão. Essa vai ser a minha oração. E quer que eu fale? Vai acontecer em nome de Jesus. O segundo viés da minha oração vai ser para um sobrenatural. Só porque você levantou cedo e está acompanhando essa reflexão, ou no decorrer do dia resolveu acessar esse site, essa página no YouTube, no Facebook, ou até no Instagram, aqueles que estão pelo Instagram. Só por isso, você tem um milagre para acontecer na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, eu oro primeiro pela minha casa. Eu oro pela Márcia. Eu oro pelo Luiz. Quero que a Márcia e o Luiz sejam
muito usados pelo Senhor. Assim como esses dias a Márcia esteve pregando aqui, ó Deus, não apenas uma pregação esporádica, eu quero que ela seja muito usada pelo Senhor, muito usada. Que essa bênção que eu libero através da palavra sobre tantas famílias, ela esteja também na minha casa. Que o Luiz, meu filho, ele seja um pregador muito mais eloquente, com um alcance muito mais abrangente, muito mais sabedoria e unção do que o pai. Mas que ele seja um grande homem de Deus, usado pelo Senhor no sobrenatural. E assim eu quero que aconteça na casa de todas essas pessoas que estão conosco. Que aconteça na casa desses que estão aqui, perto da fonte, aqui, a Rafa, o pastor Carlos, o pastor Jonathan, o William. Eles, a casa deles, seja a casa do sobrenatural. A casa onde a família serve ao Senhor. A prioridade da família é servir ao Senhor. As demais coisas são acrescentadas pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro para que a família de todos os meus irmãos, todos que estão ouvindo essa mensagem agora, seja preenchida pelo Espírito do Senhor. E eu oro também para que aquele que está precisando de um sobrenatural, somente algo mesmo, como o machado flutuar. Machado não flutua, nós sabemos disso. Somente através de uma ação sobrenatural para o machado flutuar. Aquele que está precisando de algo sobrenatural nessa manhã, seja alcançado, seja contemplado pelo Senhor, através do poder que há no nome de Jesus. Faço essa oração, crendo que vai trazer muito resultado em nome de Jesus. Que assim seja. Você que recebe, diga amém. Glória a Deus.